Ah, Boru Aboiê! Então, entrando aqui no segundo vídeo, né? Que nós estamos fazendo aqui. Esse vídeo aqui foi dado como sugestão por Arlen. Bom, no Facebook tá como Arlen Francisco, tá? Pode ser que seja Arlen Francisco. Ele é de Brasília. O Arlen é uma pessoa, um membro do grupo que há muitos anos nos acompanha, né? Desde 2018, se eu não me engano, tá, Arlen? Eu sei também que a gente sempre está falando sobre religião, em vários grupos que eu participei, WhatsApp, outros grupos que eu participo, você também está lá, a gente está sempre interagindo. E no nosso grupo, Ministério do Axé, você é um membro bem participativo, tá? Então aí, atendendo o seu pedido, o tema basicamente segue os outros, tá? Podemos ficar horas aqui falando, né? Claro, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu aprendi, né? Mas vamos tentar resumir, falar dos pontos principais do culto de Egué-Orum. Quando nós falamos de Egué-Orum, nós estamos falando do clã, Egué é clã, comunidade, grupo, associação, tá? Orum significa plano espiritual. Tá? Outros sacerdotes definem por céu. Eu prefiro definir como plano invisível, espiritual, né? Eu não uso muito esses termos. Céu, inferno, eu já não gosto de usar, né? Mas é uma coisa minha. Então, quando por exemplo, você fala de Egué, você pode estar definindo várias coisas. Então, por exemplo, vamos falar até mesmo aqui na diáspora. O Egué Olodés, que é o Ebé dos Odés, dos caçadores, onde você tem Ogum, você tem Oxóssi, Ologum, Edé, entre outros espíritos que muitas vezes também não são conhecidos na diáspora, que é um clã imenso, né? O clã dos Olodés, o Egué dos Olodés, ele é imenso, dos caçadores, né? E lembrando que a grande maioria dos orixás são Odés, são caçadores, até porque faz parte da cultura de lá, né? Então você tem o Egué das Oxorongás, das bruxas, né? Você, por exemplo, uma casa, um terreiro, né? Ele pode ser chamado de templo, de Ilê-Axé, de Egué. Geralmente é chamado de Egué. Quando você pega um templo dentro do Ifá, ele geralmente tem o nome Egué, Ifá, Odu tal. Que aí ou é o Odu da casa, que foi sacado para casa, ou é o Odu da iniciação do sacerdote. É porque tem muito babalaô que não carrega nome de orixá dentro do seu Oruncó. Ele carrega o nome do Odu. Né? Então tem famílias que você não cultua um orixá ori. Né? Já na minha cultura. Então eu tenho Ogum como meu orixá ori. Mas tem famílias que não tem. Você tem o Odu, e dentro daquele Odu você cultua os orixás que estão relacionados a ele e os demais que Ifá revelar nos Odus transitórios, feitos nas consultas, tá? Então só uma palhinha aqui sobre isso. Então Ebé significa grupo. Se for aqui na diáspora, você vai ter, por exemplo, uma casa chamada Egué, o nome do orixá da casa. Tá? Então Egué orixá tal. Como aqui, Alaguedé Orum, aqui é Ilê-Axé, mas poderia ser Egué, Ogum Alaguedé Orum, Ministério do Axé. Ministério do Axé é mais uma identificação teórica. O nome daqui é Ogum Alaguedé Orum, que é o dono da casa. Então, são os exemplos, né? Só que tem um porém, quando você fala do culto ou de um sacerdote do culto de Ebé Orum, você está definindo, tá, que é um culto do seu grupo de origem, do seu grupo no plano invisível, espiritual, que é a sua essência. Então, o seu Egué Orum significa a sua família, o seu grupo, o seu clã, aonde realmente está a sua essência. E mais do que isso, aonde está o seu doble, o seu Enikedi, que é a sua parte espiritual.
E é o local para onde sempre você vai retornar depois do desencarne. E quando você for reencarnar, você pactua com esse seu grupo. E assume compromissos com ele do que você vai vir, missões que você vai vir fazer aqui no Aê na Terra. Enfim, tá? Então, lá está a nossa verdadeira origem, o nosso doble, né, espiritual. Porque quando o Olodumare cria uma alma, que antes de nós sermos carne, qualquer outra coisa, nós somos uma alma. E toda alma, ela é dupla, né? Ela é medi, ela sempre está em dois. Uma está no plano físico, outra no plano espiritual. Uma outra coisa interessante, né, sobre a questão do Nikedi também, que tem muito a ver. Tudo que nós temos aqui na Terra, no Aie, isso foi criado, projetado primeiro no plano invisível espiritual. E aí se materializa. Nada vai se materializar sem que tenha antes sido criado no plano espiritual. Tá? Então primeiro se cria lá, se manda energia para lá, ou já é criado lá naturalmente e se materializa. Um exemplo disso, um ebó, que nós falamos no outro vídeo, na questão do Duosheutura. Tá? Vou dar um exemplo aqui rápido. O que é um ebó? Ele é a junção de vários elementos onde nós utilizamos, inclusive que foi falado do Osheutura, mas outros odus também, odus sacados em consulta. Existem outros odus também. Elementos, o ebó, ele é feito geralmente perante ao Mojubó, e é apresentado para Exu, porque Exu é o grande Odixé, Ebó, o que transporta o ebó, né? E o ebó, ele é determinado a ser despachado, quer dizer, toda essa materialidade, essa agregação de todos esses elementos, folha, uê, tal, depois que tudo isso é utilizado dentro de um conhecimento de um sacerdote, aceito, né, por um orixá, ou se o ebó for Exu, por Exu, e é indicado, quer dizer, tudo tem começo, meio e fim. A finalização desse ebó, por exemplo, pode ser numa encruzilhada, numa mata, numa praça, num jardim de banco, numa estrada. Tem vários pontos de plug, né, que são pontos energéticos, aonde ali, aquela materialidade, ela entra, tudo que foi invocado ali, todo o objetivo daquilo é transportado para o mundo invisível. Lá, né, no mundo invisível, no Orum, no plano espiritual, recebe aquela informação e volta se materializando. Falando aqui parece uma coisa muito teórica, né? Mas quem já fez, nem que seja uma, duas vezes, né, que participou de um ebó, de um ritual que fez, sabe a força que tem um ebó e o poder que ele tem de mudar a realidade. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação que sem o ebó ela não ia conseguir sair, ela ia ter que sofrer aquilo. E o ebó muda, ele consegue inverter a situação, né? Então o ebó tem um poder muito grande, né? Enfim, então veja, o ebó, ele através dos elementos, ele manda uma informação para o mundo espiritual e o mundo espiritual cria uma situação e essa situação se materializa. Claro, o ebó sendo aceito, né? Óbvio, mas essa situação se materializa. Então, lá é criado, ou lá é aceito, ou é manipulado, não importa. E de lá se materializa. É a mesma coisa a questão do Ebé Orum, né? Então, nós somos o quê? Somos parte de uma criação do nosso grupo espiritual. Então você tem aí, por exemplo, vários nomes. Né? O primeiro deles aí, muito conhecido, que é uma coisa terrível, é o Egué dos Abicus.
Então, quando a pessoa é um abiku, o nome do grupo dela é esse. Geralmente são crianças que não duram 7 anos aqui na Terra, né? Geralmente, o máximo aí 7 anos, se não for cuidado espiritualmente, não costuma passar disso. Ou até quando nascem, elas já retornam, tá? Que é uma coisa que todo mundo sabe que arrebenta a família, né? Porque por mais que abiku, eles têm esse modo, eles nascem para morrer, quer dizer, eles praticamente ficam muito pouco tempo aqui na Terra, materialmente, você arrebenta com uma família. Então, aí entra o sacerdote com conhecimento para quebrar esse ciclo do abiku. Que o abiku ele tem pacto, como qualquer ebé tem pacto. Eu tenho, você tem, independente de religião e de iniciação, isso não tem nada a ver. Isso aí já não tem nada a ver com iniciação, orixá, nada a ver. Nós estamos falando do nosso grupo de origem, o nosso clã de origem, né? Que tudo vem do espiritual, do invisível. Então o sacerdote ele tem conhecimento para quebrar o pacto desse abiku, para que ele possa viver aqui na Terra e não arrebentar a família, né? Você tem o grupo dos Axiquás, Morrum, Eleco. Você tem o Ebé, o grupo, né, dos Emerês, que é um grupo que está mais relacionado a espíritos. É um grupo, um clã muito negativo, os Emerês, né? Você tem aí também o grupo Musso, que Musso, ele é um grupo, ele é um clã, mas Musso também, ele é um culto, tá? Um culto individual, ao qual, tá? Não vou dizer todos, como eu disse, eu vou falar aquilo que eu conheço, tá? Então a gente tem que ser humilde e falar, olha, eu conheço dessa maneira. Musso é um culto onde os sacerdotes do culto de Ebé-Orum se iniciam para esse culto de Musso, para que eles possam iniciar, né, um consulente, um filho da casa, qualquer pessoa, iniciar, tá, ou fazer imulé, ou fazer rituais, dentro do grupo daquela pessoa. O sacerdote do culto de Musso, ele identifica qual é o seu grupo. Entendeu? Qual deles é o seu grupo e ele pluga, ele faz a ligação sua com esse grupo. Para que você esteja cultuando diretamente a sua essência. Tá? Então, o culto de Musso, tá? No meu modo de ver, todos o sacerdote do culto de Ebé-Orum é iniciado no culto de Musso. Tá? E aí ele vai receber os Ojubós, o assentamento, né? Que tem o seu modo de ser feito, né? A grande maioria monta com oquá, com vaso, né? Enfim. Tá? Você tem os dois guardiões. Quando você fala de Ebé-Orum dos grupos espirituais, você tem basicamente, teoricamente, Jagum e Alodê. São esse casal, essas duas divindades que são os guardiões de todos os Egués. Os grupos, né, espirituais de cada pessoa, tá? Então, quando falamos de Ebé-Orum, nós estamos falando basicamente disso, né? E aí, dependendo, por exemplo, da questão da mediunidade que cada pessoa tenha, tá? Então, se você tem uma mediunidade de evidência, sensibilidade, depende do tipo de mediunidade que você tem. A sua relação com o seu Enikeji e com o seu Ebé-Orum, com o seu grupo, ela pode ser mais simples ou totalmente intensa. Depende. Tá? Você pode ter uma relação com eles muito próxima. O que você não vai conseguir, tá, é juntar o Aie com o Orum, aí não tem como, né? Mas você pode ter uma relação muito estreita com eles, né?
Principalmente com o seu doble, que eu acabei de falar aqui. E você ser uma pessoa que você prevê as coisas, que muitas vezes até sem oráculo, nada você prevê. Você tem as informações, você já tem antecipado informações do que vai acontecer. E aí, claro, isso é uma mediunidade, é um tipo de mediunidade. Por exemplo, a questão do alá, né, do sonho. Dependendo da sua mediunidade, você vai estar sonhando com o seu grupo. Aliás, você vai estar indo para lá. Porque quando nós sonhamos, né, o nosso espírito ele faz algumas viagens. E, como eu disse, dependendo da sua mediunidade, você vai lá curtir eles, interagir com eles e você volta para a matéria porque você está encarnado, você está no Aie, né? Então aí a sua relação com eles, principalmente a hora que você dorme, ela é intensa. Porque você vai lá, você vai até seu grupo e você volta. E volta com um monte de informações, né? Então aí vai depender muito da questão da sua mediunidade, né? Enfim, tá? Então eu separei aqui algumas coisas. No culto de Ebeorum você tem aí sacerdotes que usam como oráculo, né? O amendoim, conhecido como oráculo de Equá, né? Então eles consultam ali no Odubó do Ebeorum, né, de Musso, que Musso também, como eu disse, tem o Odubó específico dele, tá? Independente se aquele sacerdote faça parte do grupo de Musso, mas ele tem o Odubó, né? Desse culto para que ele possa iniciar as pessoas. E ele vai ter, muitas vezes, ou unificado ou separadamente, também a questão do Odubó do grupo dele específico, daí é o grupo da origem dele, né? Então o sacerdote ele já passa a ter mais coisas dentro desse culto. Também no culto de Ebeorum não significa que todo mundo, tá, tenha que passar por iniciação completa. Muitas vezes um imulé, alguma pactuação, você tenha que fazer, que na verdade não é uma pactuação, aí já muda um pouco. Você está se realinhando com as pactuações que você já fez com eles, né? Muitas vezes são rituais que você vai fazer, só ebós. Muitas vezes o seu caso é cultuar a sua Ebeorum com ebó. Pronto. Né? Existem folhas, principalmente se a pessoa ela tem, porque existe também pessoas que têm muita negatividade de energia de Abiku, que aí a pessoa não é desse grupo, mas ela recebe muita negatividade, e aí já entram vários fatores, o porquê disso, né? Fatores familiares, muitas vezes a mãe dessa pessoa cometeu alguns abortos, então esses espíritos eles trazem essa negatividade para a família, inclusive. Então você tem, por exemplo, a folha de mamona roxa, que é uma folha brasileira, que você usa como ebó, é passado no seu corpo, né? Você usa muito iguim, adiaquá, você tem a folha de cascaveira, se eu não me engano, cascaveira também. Você tem outras folhas que você usa em ebós, né? Para que você vá quebrando esse carrego de Abiku, entendeu? Principalmente você faz alguns rituais no seu ídodo, no seu umbigo, né? Onde você ali, que é o seu cordão umbilical, você também diminui, abranda muito essa negatividade de Abiku, né? Também de Emerê, que Emerê traz um lado negativo grande também. Só que tem uma certa diferença, né? Abiku ele nasceu para voltar. Emerê não necessariamente, tá? Emerê já não está relacionado a isso, né? Pode acontecer por fatores negativos, mas não que um Emerê nasça para voltar, mas traz uma negatividade grande também, né? E uma coisa que
vai, assim, trazer muitas bênçãos no seu caminho é você estar alinhado com a sua Ebeorum. Significa, você está cumprindo os pactos, os compromissos que você fez lá, antes de reencarnar. Se você está desviado disso, e geralmente é de maneira inconsciente, porque você não vai lembrar o que você falou lá. Quando você reencarna, tá? Você vai ter sinais, você vai ter alguns dons para começar a sentir, entender isso. Se você tiver sorte de ter um sacerdote que esclareça, né, através de Ifá, por exemplo, sua vida facilita muito, porque aí você fica em conexão com o seu grupo e seguindo o que você combinou lá, o que foi combinado, o que foi tratado lá. Quando você se perde disso, aqui na Terra, você desagrada a eles. E aí você pode passar por muitos problemas mesmo, tá? Problemas sérios. Né? Não prefiro nem citar aqui, mas coisas sérias. Você desagrada a eles. Aí as bênçãos que eles, o apoio que eles estariam te dando, isso inverte. Né? Inverte que eles ficam... O seu grupo vai ficar negativo, chateado, indignado, muitas vezes revoltado com você. E aí é só problema, né? Até você se realinhar, tudo mais, entendeu? Então, um exemplo também que eu aprendi, principalmente os antigos, que nós não, se você pegar de 20, 30 anos para trás, ninguém tinha conhecimento desse culto. Ninguém tinha conhecimento do culto de Ebeorum, né? Você não escutava falar sobre isso. Você escutava falar só de Abiku. Fulano é Abiku, ciclano é Abiku, mas informações muito desencontradas, né? Enfim. Só que eles cuidavam. Quando era identificado, tá? Muitas vezes eles identificavam de outras formas, mas identificavam. Eles utilizavam muito ebós, por exemplo, na árvore do Iroko, do orixá Iroko, que tinha, muitas casas têm essa divindade assentado, né? Que é o Luerê, né? Então eles tiravam ebó no pé de Iroko, cuidavam através de Iroko, que é a grande árvore da vida, né? E muitas pessoas ali tinham um caminho, conseguiam abrandar, conseguiam, entendeu? Tem muitas realizações. Porém, o culto específico de Ebeorum, né, e de Musso, ele é muito mais específico nessas questões, tá? Muito mais específicos. Por exemplo, um outro tipo de Ebé que tem também é o que nós temos da diáspora, dos Erês. É um Ebé, é um grupo também, tá? Totalmente relacionado cultuado, relacionado com essa questão aqui do candomblé tudo, mas é uma Ebé, é um grupo também. E como temos vários outros grupos, como eu disse, né? Então aí, a questão do culto de Ebeorum é um culto maravilhoso para isso, né? Mas lembrando que os antigos cuidavam muito, por exemplo, em Iroko, né? Com banhos, por exemplo, né? Com elementos que abrandavam muito isso. Ou muitas vezes até conseguiam resolver qualquer situação, tá? É aquilo que eu falei. Muitas vezes pode-se chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. Mas é um sacerdote, né? Seja um babalaô, não seja, tá? Porque um sacerdote no culto de Ebeorum, Atimusso, ele passou pelas fundamentações e iniciações disso. Sendo ele babalaô, não. Mas um sacerdote nesse culto, relacionado a Ebeorum, ele tem muito mais ferramenta e conhecimento para lidar com o seu grupo, né? E desde que ele tenha boa intenção com você, óbvio, para te trazer um caminho muito positivo aí. Bom,
Nosso canal aqui é totalmente amador, né? Não tem ensaio, não tem nada. Como eu falei no outro vídeo, a gente pretende até futuramente profissionalizar, monetizar, mas, enfim, eu parei um pouco aqui para falar aquilo que eu tenho, marquei alguns itens, o nome do nosso membro, né? Tá? Mas espero aí, né, ter conseguido esclarecer algumas dúvidas aí, tá bom, Axel?